Amados, a paz do Senhor Jesus, a todos os seminaristas, nós vamos para mais um vídeo aula hoje do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando com essa turma, apostila de número 1, a matéria é Teologia de Deus. Paramos o vídeo anterior na página 303 e retomamos hoje na página... Encerramos na 302, perdão, retomamos na página 303, com o primeiro tema, prova bíblica da doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade depende totalmente da revelação especial de Deus. Sendo assim, é importante verificar provas escriturísticas. Provas do Antigo Testamento. Alguns dos primeiros pais da igreja, teólogos mais recentes, opinam que a doutrina da Trindade foi revelada completamente no Antigo Testamento, desconsiderando assim o caráter progressivo da revelação de Deus. O Antigo Testamento não contém toda a revelação trinitária de Deus, mas contém várias indicações dela. A Bíblia não trata dessa doutrina como abstrata, mas como uma realidade viva com ligação às obras da criação e providência, revelando a subsistência trinitária de Deus, tendo em vista a obra da redenção. Página 304. Os estudiosos examinaram o anjo do Senhor e o colocaram em 3 categorias. 1. A frase em hebraico é como uma forma de falar Deus, ou seja, ele está fora do mundo. 2. O anjo do Senhor seria um representante de Deus, diferente dos demais, podendo agir e falar em seu nome, sendo identificado como Deus. E 3. A frase é vista como a pluralidade de Deus. Moisés, quando responde ao anjo na sarça ardente, tem a certeza de que não é um anjo, e sim o próprio Deus. Esse indivíduo não é considerado humano, ele tem aspecto e funções reais. Ele é o Messias em manifestação pré-encarnada, pois exercia autoridade, exigia obediência e humildade em sua presença. O anjo do Senhor exercia maior autoridade que Moisés. Ele tinha aspectos iguais aos do Messias quando falava como enviado. Desenvolvia atividades divinas, redentoras e provedoras. A passagem em que a palavra e a sabedoria de Deus são personificados, ou seja, são representadas por meio de uma pessoa. Em algumas passagens, são mencionados mais de um Deus, e noutras, quem fala é Deus que menciona o Messias e o Espírito Santo, ou quem fala é o Messias que menciona Deus e o Espírito Santo. Ao contrário do que alguns dizem sobre o conteúdo teológico da doutrina da Trindade, ela não põe em risco a unidade de Deus, pois existe uma grande preocupação incluída nas mensagens do Antigo Testamento, que é a existência de uma unidade divina. Podemos ver que o nome hebraico dado a Deus está constantemente no plural, Elohim, como, por exemplo, em Gênesis 1:1, onde a palavra expressa a natureza divina em sua totalidade e pluralidade. Sendo assim, podemos também colocar em evidência o emprego da palavra único, que em hebraico é traduzido como achad, que nos indica uma unidade composta em Deus. Página 305. Provas do Novo Testamento, da triunidade de Deus. Em todo o Novo Testamento, essa doutrina está implícita. A prova fundamental que Deus é uma trindade nos é fornecida pela revelação, isto é, na encarnação de Deus, o Filho, e na efusão do Deus Espírito Santo.
vemos também no Novo Testamento que Jesus Cristo é o Deus manifesto e na carne, e que o Espírito é uma pessoa divina. Portanto, são igualmente provas da triunidade de Deus. Vejamos algumas evidências bíblicas. Na comissão apostólica, Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Nessa instrução de despedida que Jesus deu aos seus discípulos, ele dá um testemunho definido sobre a verdade da Trindade. Página 106, na bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Esse é o texto de 2 Coríntios 13, 13. A personalidade e a divindade de cada uma das pessoas da Trindade são reconhecidas cada vez que essa bênção é pronunciada. No batismo de Jesus, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Texto de Mateus 3, 16 e 17. No batismo do Senhor Jesus, o Pai fala do céu, o Filho está sendo batizado no Rio Jordão e o Espírito Santo desce em forma corpórea de pomba. Exposição da doutrina da Trindade. Há no ser divino apenas uma essência indivisível. Nesse único ser, há três pessoas ou subsistências individuais: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na linguagem comum, pessoa designa um indivíduo dotado de consciência própria, racional e moral, separado, consciente de sua identidade, ou seja, onde temos uma pessoa, temos uma essência individual e distinta de todas as outras. Toda a indivisa essência de Deus pertence igualmente a cada uma das três pessoas. A subsistência e as operações das três pessoas no ser divino são assinaladas por uma ordem definida. Há certos atributos pessoais pelos quais se distinguem as três pessoas. A obra da criação é atribuída ao Pai, a obra da redenção é atribuída ao Filho, a obra da santificação é atribuída ao Espírito Santo. Teorias heréticas a respeito da Santíssima Trindade. Os três pontos que junto ocasionam grande dúvida na mente dos hereges e que repercutem em objeção contra essa doutrina são: existe absolutamente um só Deus, com uma só substância, autoexistente, eterno, imutável e espiritual. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente o próprio Deus, constituídos de uma mesma essência indivisível e numérica, e cada um tem os mesmos atributos. Não obstante, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas por suas diversas propriedades pessoais. A grande dificuldade é que os heréticos não conseguem entender como três pessoas podem ter em si mesma uma só essência, inteligência e vontade. Todas as heresias sobre esse ponto surgiram justamente por causa da inconciabilidade, ou seja, os heréticos tentaram solucionar esse problema, causando um problema negando um outro de Jesus, e um outro de seus elementos constitutivos.
Dessa forma, negam a deidade do Senhor Jesus Cristo e a personalidade do Espírito Santo. Colocam Deus como única pessoa divina e que somente o Pai é possuidor exclusivo de uma única substância. 2. A segunda tendência herética é negar a unidade divina, mantendo o politeísmo, a existência de 3 deuses. E 3. Levam tão longe a unidade divina a ponto de o Pai, o Filho e o Espírito Santo se tornarem uma essência idêntica que só se difere no nome ou na função da única pessoa divina. Os antroponianos, também conhecidos pela igreja primitiva como ebionitas e alogi, negadores do Logos na igreja moderna, como os socinianos. Existe uma divergência entre esses grupos quanto à sua concepção e os seus dons. Alguns acreditam que ele, o Cristo, teve uma comissão qualificada, divina e sobrenatural, superior a qualquer profeta. Outros o têm como um mero homem dotado de um gênio moral e religioso muito superior, negando totalmente o elemento sobrenatural. Alegam que Deus é uma só pessoa, como é um só em essência, e que o Espírito Santo é uma energia divina que se manifesta nas coisas humanas. Alguns dos racionalistas alemães concordam com os socinianos ao dizer que a expressão Espírito Santo assinala uma única pessoa divina operando no mundo da natureza, criação e providência. Uma outra heresia é praticada pelos gnósticos. Afirmavam que o Deus Supremo é um só, santo em essência como em pessoa, e que dele emanavam diversas ordens de seres espirituais, sendo que nenhum deles é realmente Deus. E contudo são divinos, pois procedem dele mediante a emanação. Chamam-nos de aeons, e deste Cristo era o maior. A soma total desses aeons constituía a opinião dos gnósticos. E o ponto pleroma, a soma inteira de todas as autorrevelações em autocomunicações atuais ou possíveis da deidade inacessível, e que, segundo o apóstolo Paulo, se havia realizado única e exclusivamente em Cristo, lá no texto de Colossenses 2:9. Os gnósticos sustentavam que havia uma série de emanações do ser primordial e que Cristo era uma das mais elevadas dessas emanações, chamadas de aeons, e o reduzia à categoria dos seres dependentes, exaltado acima dos demais, da mesma classe em dignidade, mas não na natureza. Página 310, os trinitários nominais. Em sua concepção de trindade, os trinitários nominais não creem que o Filho é uma substância na essência, mas somente uma energia que procede dela, e por isso não afirmam a união da natureza divina e nem a humanidade de Jesus. Os semi-arianos, esse partido foi denominado como semi-ariano justamente por ocuparem uma posição entre os arianos e os ortodoxos. Criam que Deus, o absoluto, é autoexistente, é uma só pessoa, e que o Filho é pessoa divina, de uma essência gloriosa e semelhante, mas não a mesma do Pai, e que o Pai foi gerado desde a eternidade no livre exercício da vontade do seu poder. Por isso o Filho está totalmente submetido ao Pai. Essa foi a ideia disseminada primeiro por Orígenes e defendido com muita eloquência no Concílio Niceno por Eusébio, bispo de Cesareia, e por Eustáquio, bispo da Nicomédia. Parece que alguns semi-arianos concordavam com os arianos em considerar o Espírito Santo como a primeira e mais gloriosa criatura do Filho. A maioria deles tomava as palavras Espírito Santo como nome de uma energia de Deus ou como sinônimo da palavra de Deus. Os
platonistas. O sistema platônico, modificado por Filo e aplicado por ele à explicação filosófica da teologia do Antigo Testamento, exerceu maior influência entre os primeiros pais do que o gnosticismo. Para Platão, Deus formou ou tinha na razão divina ideias, tipos ou modelos de todas as coisas, e essas ideias se transformaram nos princípios vivos e formativos de todas as coisas existentes ou real. Filo, ao explicar a criação, representa o Logos como a suma de todos esses tipos ou ideias, os quais constituíam o mundo ideal. Na criação, ou manifestação de Deus na natureza, essa razão divina, o Logos, nasceu e foi enviado, projetado, tornando-se o Verbo, dando vida e forma a todas as coisas. Na aplicação dessa filosofia, a doutrina de Cristo, foi fácil dizer dele o Verbo assumindo e asseverando sua personalidade ou representando como especial manifestado ou encarnado em Jesus de Nazaré. Tal tentativa foi feita por Justino Mártir, Tassiano e Teófilo. Página 311. Houve êxito no total a exaltação de Cristo acima de todas as criaturas. Ele foi feito Criador, preservador de todas as coisas. A doutrina de Orígenes. Orígenes apresentou a doutrina platônica da natureza do Logos de uma forma mais elevada. Ele não só insistiu em opor-se aos monarquianos e unitarianos, na possibilidade distinta do Filho, mas também em sua geração eterna, como contrária e extramundana. A teoria sabeliana. Reconheciam a genuína divindade de Cristo, mas negavam quaisquer distinção pessoais na deidade. A mesma pessoa era simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo, expressando nesses termos as diferentes relações em que Deus se revela ao mundo e na igreja. O arianismo. O Ario, outro presbítero de Alexandria, grande oponente de Agostinho, afirmou publicamente que o Filho não era eterno, mas posterior ao Pai, que fora criado não da subsistência de Deus e por isso não era o Pai. Admitia que o Filho existisse antes de qualquer outra criatura e por meio de Deus criara todo o mundo. A grande massa do povo extraía sua fé naquele tempo, como agora, imediatamente das Escrituras e dos cultos do santuário. Nós paramos na página 311 e damos sequência no próximo vídeo na página 312. Deus abençoe, boas aulas e façam as recapitulações. Amém? Fiquem na paz.